Subseção I. Da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento, redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Art. 62. Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial é devida retribuição pelo seu exercício. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Parágrafo único. Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão de que trata o inciso 2º do artigo 9º. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Artigo 62-A. Fica transformado em vantagem pessoal nominalmente identificada, VPNI, a incorporação da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial a que se referem os arts. 3º e 10 da Lei nº 8.911, de 11 de julho de 1994, e o artigo 3º da Lei nº 9.624, de 2 de abril de 1998. Incluído pela Medida Provisória nº 2225, 45, de 4 de setembro de 2001. Parágrafo único. A VPNI de que trata o caput deste artigo somente estará sujeita às revisões gerais de remuneração dos servidores públicos federais. Incluído pela Medida Provisória nº 2225, 45, de 4 de setembro de 2001. Subseção 2ª. Da gratificação natalina. Art. 63. A gratificação natalina corresponde a 1/12 avós, da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral. Art. 64. A gratificação será paga até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano. Parágrafo único. Vetado. Art. 65. O servidor exonerado perceberá sua gratificação natalina, proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre a remuneração do mês da exoneração. Art. 66. A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Subseção 3ª. Do adicional por tempo de serviço. Art. 67. Revogado pela Medida Provisória nº 2225, 45, de 2001, respeitadas as situações constituídas até 8 de março de 1999. Subseção 4ª. Dos adicionais de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas. Art. 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. Primeiro, o servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles. Segundo, o direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. Art. 69. Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos. Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso. Art. 70. Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade e de periculosidade, serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica. Art. 71. O adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício em zonas de fronteira ou em localidades cujas condições de vida o justifiquem, nos termos, condições e limites fixados em regulamento. Art. 72. Os locais de trabalho e os servidores que operam com raio-x ou substâncias radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. Parágrafo único.
Os servidores a que se refere este artigo serão submetidos a exames médicos a cada 6 meses. Subseção V. Do adicional por serviço extraordinário. Art. 73. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50%, em relação à hora normal de trabalho. Art. 74. Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 horas por jornada. Subseção 6ª. Do adicional noturno. Art. 75. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido de 25%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a remuneração prevista no artigo 73. Subseção 7ª. Do adicional de férias. Art. 76. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a um terço, da remuneração do período das férias. Parágrafo único. No caso de o servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento, ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo. Subseção 8ª. Da gratificação por encargo de curso ou concurso, incluído pela Lei nº 11.314 de 2006. Artigo 76-A. A gratificação por encargo de curso ou concurso é devida ao servidor que, em caráter eventual, incluído pela Lei nº 11.314 de 2006, Regulamento, vide Decreto nº 11.069, de 2022, vigência. E atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento regularmente instituído no âmbito da Administração Pública Federal, incluído pela Lei nº 11.314 de 2006. Segunda, participar de banca examinadora ou de comissão para exames orais, para análise curricular, para correção de provas discursivas, para elaboração de questões de provas ou para julgamento de recursos intentados por candidatos, incluído pela Lei nº 11.314 de 2006. Terceira, participar da logística de preparação e de realização de concurso público envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação de resultado, quando tais atividades não estiverem incluídas entre as suas atribuições permanentes, incluído pela Lei nº 11.314 de 2006. Quarta, participar da aplicação, fiscalizar ou avaliar provas de exame vestibular ou de concurso público ou supervisionar essas atividades, incluído pela Lei nº 11.314 de 2006. Primeiros critérios de concessão e os limites da gratificação de que trata este artigo serão fixados em regulamento, observados os seguintes parâmetros, incluído pela Lei nº 11.314 de 2006. E o valor da gratificação será calculado em horas, observadas a natureza e a complexidade da atividade exercida, incluído pela Lei nº 11.314 de 2006. Segunda, a retribuição não poderá ser superior ao equivalente a 120 horas de trabalho anuais, ressalvada a situação de excepcionalidade, devidamente justificada e previamente aprovada pela autoridade máxima do órgão ou entidade, que poderá autorizar o acréscimo de até 120 horas de trabalho anuais, incluído pela Lei nº 11.314 de 2006. Terceira, o valor máximo da hora trabalhada corresponderá aos seguintes percentuais, incidentes sobre o maior vencimento básico da Administração Pública Federal, incluído pela Lei nº 11.314 de 2006. A 2,2%, 2/2, em se tratando de atividades previstas nos incisos I e segunda do caput deste artigo, redação dada pela Lei nº 11.501, de 2007. B. 1,2%, 1/2, em se tratando de atividade prevista nos incisos 3ª e 4ª do caput deste artigo.
Redação dada pela Lei nº 11.501, de 2007. Segundo, a gratificação por encargo de curso ou concurso somente será paga se as atividades referidas nos incisos do caput deste artigo forem exercidas sem prejuízo das atribuições do cargo de que o servidor for titular, devendo ser objeto de compensação de carga horária quando desempenhadas durante a jornada de trabalho, na forma do 4º do artigo 98 desta lei. Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006. Terceiro, a gratificação por encargo de curso ou concurso não se incorpora ao vencimento ou salário do servidor para qualquer efeito e não poderá ser utilizada como base de cálculo para quaisquer outras vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria e das pensões. Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006. Capítulo 3º. Das férias. Art. 77. O servidor fará jus a 30 dias de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de 2 períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. Redação dada pela Lei nº 9.525, de 10 de dezembro de 97, vide Lei nº 9.525, de 1997. Primeiro, para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 meses de exercício. Segundo, é vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. Terceiro, as férias poderão ser parceladas em até 3 etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, e no interesse da administração pública, incluído pela Lei nº 9.525, de 10 de dezembro de 97. Art. 78. O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 dias antes do início do respectivo período, observando-se o disposto no primeiro deste artigo. Vide Lei nº 9.525, de 1997. 1 grau e 2 graus, revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Terceiro, o servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá a indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de 1/12 avós por mês de efetivo exercício, ou fração superior a 14 dias. Incluído pela Lei nº 8.216, de 13 de agosto de 91. Quarto, a indenização será calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato exoneratório, incluído pela Lei nº 8.216, de 13 de agosto de 91. Quinto, em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor adicional previsto no inciso 17 do artigo 7º da Constituição Federal quando da utilização do primeiro período. Incluído pela Lei nº 9.525, de 10 de dezembro de 97. Art. 79. O servidor que opera direta e permanentemente com raio-x ou substâncias radioativas gozará 20 dias consecutivos de férias, por semestre de atividade profissional, proibida em qualquer hipótese a acumulação. Parágrafo único. Revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Art. 80. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97, vide Lei nº 9.525, de 1997. Parágrafo único. O restante do período interrompido será gozado de uma só vez, observado o disposto no artigo 77. Incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Capítulo 4. Das licenças. Seção I. Disposições gerais. Art. 81. Conceder-se-á ao servidor licença. I. Por motivo de doença em pessoa da família. Segunda. Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. Terceira. Para o serviço militar. Quarta. Para atividade política. V. Para capacitação. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Sexta.
para tratar de interesses particulares. 7ª, para desempenho de mandato classista. Primeiro, a licença prevista no inciso I do caput deste artigo, bem como cada uma de suas prorrogações, serão precedidas de exame por perícia médica oficial, observado o disposto no artigo 204 desta lei. Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009. Segundo, revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Terceiro, é vedado o exercício de atividade remunerada durante o período da licença prevista no inciso I deste artigo. Art. 82. A licença concedida dentro de 60 dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação. Seção 2ª. Da licença por motivo de doença em pessoa da família. Art. 83. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta enteado, ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, mediante comprovação por perícia médica oficial. Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009. Primeiro, a licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, na forma do disposto no inciso 2º do artigo 44, redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Segundo, a licença de que trata o caput, incluídas as prorrogações, poderá ser concedida a cada período de 12 meses nas seguintes condições, redação dada pela Lei nº 12.269, de 2010. E, por até 60 dias, consecutivos ou não, mantida a remuneração do servidor, e incluído pela Lei nº 12.269, de 2010. Segunda, por até 90 dias, consecutivos ou não, sem remuneração, incluído pela Lei nº 12.269, de 2010. Terceiro, o início do interstício de 12 meses será contado a partir da data do deferimento da primeira licença concedida, incluído pela Lei nº 12.269, de 2010. Quarto, a soma das licenças remuneradas e das licenças não remuneradas, incluídas as respectivas prorrogações, concedidas em um mesmo período de 12 meses, observado o disposto no terceiro, não poderá ultrapassar os limites estabelecidos nos incisos I e segunda do segundo, incluído pela Lei nº 12.269, de 2010. Seção 3ª. Da licença por motivo de afastamento do cônjuge. Art. 84. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. Primeiro, a licença será por prazo indeterminado e sem remuneração. Segundo, no deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Seção 4ª. Da licença para o serviço militar. Art. 85. Ao servidor convocado para o serviço militar será concedida licença, na forma e condições previstas na legislação específica. Parágrafo único. Concluído o serviço militar, o servidor terá até 30 dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo. Seção V. Da licença para atividade política. Art. 86. O servidor terá direito à licença, sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Primeiro, o servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização,
dele será afastado, a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o 10º dia seguinte ao do pleito. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Segundo, a partir do registro da candidatura, e até o 10º dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de 3 meses. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Seção 6ª. Da licença para capacitação, redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Art. 87. Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até 3 meses, para participar de curso de capacitação profissional, redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97, vide Decreto nº 5.707, de 2006. Parágrafo único. Os períodos de licença de que trata o caput não são acumuláveis. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Art. 88, revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97, art. 89. Revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Art. 90. Vetado. Seção 7ª. Da licença para tratar de interesses particulares. Art. 91. A critério da administração, poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até 3 anos consecutivos, sem remuneração. Redação dada pela Medida Provisória nº 2225, 45, de 4 de setembro de 2001. Parágrafo único. A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço. Redação dada pela Medida Provisória nº 2225, 45, de 4 de setembro de 2001. Seção 8ª. Da licença para o desempenho de mandato classista. Art. 92. É assegurado ao servidor o direito à licença sem remuneração para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão ou, ainda, para participar de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros, observado o disposto na alínea C do inciso 8º do artigo 102 desta lei, conforme disposto em regulamento. Observados os seguintes limites, redação dada pela Lei nº 11.094, de 2005, regulamento. E, para entidades com até 5.000 associados, 2 servidores, redação dada pela Lei nº 12.998, de 2014. Segunda, para entidades com 5.001 a 30.000 associados, 4 servidores, redação dada pela Lei nº 12.998, de 2014. Terceira, para entidades com mais de 30.000 associados, 8 servidores. Redação dada pela Lei nº 12.998, de 2014. Primeiro, somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargos de direção ou de representação nas referidas entidades, desde que cadastradas no órgão competente. Redação dada pela Lei nº 12.998, de 2014. Segundo, a licença terá duração igual à do mandato, podendo ser renovada, no caso de reeleição. Redação dada pela Lei nº 12.998, de 2014.